Boa tarde, diga-nos seu nome. Susan White. Senhor White, qual é a sua profissão? No momento estou aposentada. E em 6 de janeiro de 2023, qual era a sua profissão? Já estava aposentada nessa época. Ok, você estava na Rich Neck Elementary School? Sim, eu estava. Por quê? Eu estive lá por 34 anos. Tudo bem. E meu último ano foi o ano anterior àquilo, certo? Aquilo que aconteceu. Então quero te levar de volta ao ano anterior àquele que foi seu último ano antes da aposentadoria? Tudo bem. Não, me desculpe. Não acredito que a resposta dela foi pertinente à pergunta. Pode ter havido um mal-entendido sobre o que foi perguntado. Então, definitivamente não foi. Pode explicar isso na definição. Continue, Sr. Jenkins. Então, durante o seu último ano ensinando na Rich Neck, você conheceu um aluno que estamos chamando de JT? Sim, conheci. Certo, e só para lembrar, não estamos falando o nome de nenhum aluno, apenas usando as iniciais. Em qual turma hoje ele estava? Na minha turma. E qual série era essa? Jardim de infância. Ok. Durante o tempo que você esteve com o JT, houve algum incidente disciplinar que você relatou diretamente ao Dr. Park? Sim. Quero que você comece do início desse incidente que você acabou relatando. Então, o que estava acontecendo naquele dia que deu início a isso? Ele tinha se aproximado, isso foi durante o pós-Covid, então precisávamos ter cuidado com o distanciamento e com as máscaras. E ele foi até a frente da mesa de outra criança com a cadeira dele e colocou o rosto a uns 8 centímetros do rosto da outra criança. Então eu tive que pensar, o que eu vou fazer sobre isso? Só dizer não ou pedir para ele voltar para o lugar dele? Essas coisas não estavam funcionando com ele. Então eu deslizei a cadeira devagar, de modo que, se ele quisesse levantar, ele poderia levantar. E se ele não quisesse, ele poderia ficar sentado. Eu ia levar até a mesa dele. Mas aí ele puxou, afastou as pernas e as deixou cair. Então eu trouxe um pouco mais para frente só para eu ficar bem na frente da turma. E eu fiquei sentada lá e continuei ensinando. Então eu ainda estava conversando com os alunos. Deixa eu te interromper um momento para a gente conseguir visualizar a cena. Então, quando ele está na frente de outro aluno, como ele está? Ele está sentado, em pé ou fazendo outra coisa? Ele está sentado, inclinado em direção a ele, olhando nos olhos dele. E você testemunhou que o puxou para longe. Você poderia descrever como fez isso? Eu deslizei a cadeira, estava segurando o encosto da cadeira e a deslizei para trás. Não tínhamos tapetes naquela época por causa da Covid, então foi fácil de fazer. Então ele pulou e agarrou as pernas da frente da cadeira e puxou para a frente, mas eu consegui não cair e continuar segurando. Consegui avançar mais uns 60 centímetros e depois apenas sentei nela. Então, quando ele puxou as pernas, ele já tinha se levantado da cadeira? Sim, ok. Sim. Então, o que acontece depois desse ponto? Eu estava sentada conversando com a turma sobre a atividade que fazíamos, não sobre comportamento. E ele veio por trás de mim, colocou os 2 braços na frente da minha garganta, entrelaçou-os e puxou forte para trás e para baixo. Eu não conseguia respirar. E ele não afrouxou. A única maneira de eu sair daquela situação foi porque a assistente, a auxiliar de professora que eu dividia com outra professora, por acaso estava lá naquele momento. Ela estava no fundo da sala. Então ela o tirou de cima de mim e o levou para fora. Só consegui respirar quando ela tirou os braços dele de cima de mim. O que aconteceu com o JT imediatamente depois disso? Se é que aconteceu alguma coisa? Ele ficou no seu sala? Não, eu não teria permitido. Eu teria saído se ele ficasse. Não, a senhora Parker, minha assistente, o tirou do sala.
Mas então, algum tempo depois naquele dia, e ficou tudo muito confuso para mim depois disso, então não posso te dizer quanto tempo passou. Uma das nossas conselheiras e nossa agente de segurança vieram e o trouxeram de volta para a minha sala. Então, quando você diz, espera aí, quando você diz trouxeram ele de volta, você quer dizer JT? Sim. Beleza. Quando cada uma de vocês teve desculpa. Quando você vê ele voltando para a sua sala com o orientador escolar e o segurança da escola, o que acontece? Cada um deles segurava uma das mãos dele e estavam tentando fazê-lo entrar na sala. E ele gritava, não, não, eu não quero voltar para a sala de aula. E eu olhei para eles e fui até a porta para poder falar com eles sem que todo mundo na sala de aula ouvisse. E eu disse, bem, ele está certo. Ele realmente não deveria voltar para a sala de aula. O que ele fez foi grave o suficiente para que eu chamasse a polícia e prestasse queixa. E o agente de segurança concordou comigo. Certo. Então, o que acontece com o JT depois disso? Bem, eles me disseram que iriam trazê-lo de volta para mim, porque não havia nenhum administrador disponível para lidar com a situação. Certo. Então eu disse que, se ele fosse ficar lá dentro, eu precisaria sair da sala. Você realmente saiu da sala? Sim, mas não por causa disso. Acho que eles o tiraram de lá de novo, mas está tudo muito confuso. O que eu sei é que naquele momento eu estava tão abalada que a senhora Carter, minha assistente, disse, pode ir e fazer uma pausa. Peguei meu laptop, fui à sala de descanso e peguei o formulário de encaminhamento de incidente, pois não sairia da escola sem relatar o ocorrido. Ok, só um instante. Você mencionou um formulário de encaminhamento de incidente. Pode explicar para o júri o que é isso? Se você acha que o problema de disciplina é perigoso ou grave o suficiente para precisar encaminhar oficialmente, formalmente para os administradores. E quando você diz administradores, a quais cargos você está se referindo? Vice-diretora e diretora? E quem era o vice-diretor da Rich Neck Elementary School na época em que isso aconteceu? Doutora? A doutora Parker está no tribunal agora? Sim. Você poderia apenas apontá-la, por favor? Ela está bem ali. Ok. Que fique registrado que ela indicou o réu. Eu não estava. Pode apontar isso. Eu não vi seu nome. Então, não. Obrigado, John. Você disse que recebeu um formulário de encaminhamento de incidente, certo? E o que você fez com ele? Eu preenchi e digitei toda uma descrição de tudo o que tinha acontecido naquele dia, porque tive alguns momentos positivos com ele mais cedo, então queria que esses fossem incluídos também. Então, digitei o relato do dia e anexei ao formulário de encaminhamento como anexo e explicação do comportamento. E então fui até a secretaria e vi que a doutora Goodman, que era a diretora na época, e a doutora Parker estavam no escritório dela naquele momento. E você entrou na secretaria? Eu entrei na secretaria, contei tudo o que tinha acontecido para elas. Posso te perguntar algo? Você tinha o formulário de encaminhamento do incidente? Eu estava com ele na mão. Você sabe para quem entregou ou o que fez com ele? Eu entreguei para o Dr. Goodman depois de explicar tudo para os dois. Entendi. Então, depois que você explicou tudo o que estava ali, se você se lembra, o Dr. Parker ou o diretor Goodman reagiram de alguma forma? E se sim, como? Dr. Goodman, isso é bom. Quando eu estava falando sobre o fato de que, se um ataque está acontecendo, nunca deveria acontecer de nenhum administrador estar disponível para ajudar, a menos que haja um ataque pior acontecendo em outro lugar ao mesmo tempo. Ok, o Dr. Parker disse alguma coisa ou ela estava... Ela estava fazendo contato visual, ela estava olhando para mim, ela não disse nada. O Dr. Goodman disse, meio que sussurrando, priorizado. Pensei, era isso que queria que ele entendesse. Ele me orientou a procurar a enfermeira e fazer um exame no pescoço depois. Naquele ano, o JT acabou voltando para a sua sala de aula ou não? Sim, ele voltou, certo. Ele voltou no dia seguinte.
Ele entrou com o café da manhã dele e eu imediatamente fui até a professora que estava na minha frente e disse: preciso ir até a secretaria para que ela pudesse cuidar das duas turmas. E ela viu quem estava comigo, então ela entendeu, e eu só disse a ela que ele estava com o café da manhã dele. Eu disse: só traga ele e venha comigo. Então, fomos até a secretaria e eu pedi para ele sentar na área de espera dos pais. E eu entrei na sala da doutora Parker. E eu sabia, naquele momento, que minha assistente teria que ficar na turma da primeira série o dia todo, porque a substituta não tinha aparecido. Então eu não teria outro adulto na sala. Então, o que eu disse para ela foi: eu não posso ser a única adulta na sala de aula se ele estiver naquela sala. Então, ou ele precisa estar em outro lugar, ou eu vou ter que tirar um dia de licença médica e ir para casa. E ele foi realocado ou o que aconteceu? Ele deve ter sido, porque eu voltei direto para a sala de aula e continuei ensinando pelo resto do dia. Eu não o vi pelo resto do dia, certo? Em algum momento mais tarde, naquele ano, ele voltou para a sua sala de aula? Não. Se houve, e se você se lembra, algum outro incidente disciplinar que você mesmo tenha presenciado e relatado ao Dr. Parker, houve algum desses incidentes? Com ele? Com JT, é isso mesmo. Não, acho que não. Muito obrigado. Não tenho mais perguntas para você. Por favor, responda qualquer pergunta que puder. Tudo bem.